Olá pessoal que está vendo esse vídeo. Eu vou fazer esse vídeo para esclarecer algumas perguntas das pessoas que estão com dúvidas sobre o jogo de cartas, as batalhas históricas, né? Então eu vou tentar demonstrar aqui no vídeo, da forma mais concisa possível, mais rápida possível, mais clara possível, né? Como que se dá o funcionamento do jogo, quais são as regras, como é que ele funciona na prática, tá? Então eu já peço perdão aí pelo áudio, pelo vídeo meio bugado aí, né? Mas só para poder esclarecer um pouquinho, tá? Então assim, um deck, né? Um deck é um conjunto de 40 cartas. Ele é formado por 40 cartas, tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho algumas cartas aqui que eu pegar. Aqui é o verso dela. As cartas que tá em uso na escola, né? Então assim, todas elas têm esse verso, tá? E aqui, por exemplo, eu peguei o sexto ano. Eu tenho sexto, sétimos, oitavo e nonos. Aí eu tenho para o médio também, né, que o médio meio que uma seleção geral do Fundamental 2, né, então tem umas cartas, algumas já tem na própria Fundamental 2, mas no médio também tem uma seleção um pouco diferente, tá? E também tem o deck que é de Sociologia e Filosofia. Então vou mostrar, esse aqui que eu peguei é um deck de sexto ano, tá? Sétimo ano, perdão. Então aqui, ó, Cabeça Colossal Mecha, então tem cartas vermelhas e cartas amarelas que a gente vai ver, né? As teses de Lutero, né? Henrique VIII, Dandara, Pedra do Sol Azteca, etc. Vários equipamentos. Maria Louca, Sandro Botticelli, etc. Então como é que funciona o jogo? Então assim, é um deck de 40 cartas, tá? O ideal seria ter 40 cartas para cada jogador, 40-40, né? A pessoa pode montar o seu deck, mas você consegue jogar já com 40 cartas, com duas pessoas, tá? É o mínimo para poder jogar. Então você vai pegar o quê? Você vai embaralhar o deck, que no caso do sétimo ano, você vai distribuir 5 cartas para cada jogador, tá? 5, 5. Aí o que acontece? Eu utilizo o dado, tá? Para começar a jogar. Então assim, o dado é interessante jogar porque dá uma dinâmica diferenciada no jogo, tá? Eu uso um dado de RPG, que é um D20, tá? Você encontra lojas especializadas aí na internet. Se você não tiver, tá difícil encontrar, etc., você pode facilmente substituí-lo por um D6, que é o dado tradicional que você encontra em qualquer lugar por aí, tá? Ainda assim, você pode confeccionar seu dado de 6 faces, né? É muito comum fazer isso nas escolas, os próprios alunos fazem, né? O D6 normal. Ainda, se você preferir, você pode usar alguns aplicativos para celular, sites na internet, que vão gerar um dado virtual para você jogar, tá? Então, o dado não acompanha o jogo, mas você pode adquirir de várias formas, de vários jeitos, tá? É um dado simples, tá? Eu vou usar um dado simples para exemplo aqui. Então, dois jogadores, cada um joga o dado, tá? Então, por exemplo, eu joguei o dado, eu tiro no maior, vou começar a jogar. Então, eu vou pegar as minhas cartas, aqui, ó, tá? Então, você observa que tem carta de personagem, ó, personagem histórico, e tem carta de efeito, tá? Então, a dourada é carta de personagem, a vermelha é carta de efeito. Então, como é que funciona? Eu posso equipar, vamos dizer assim, o meu personagem com uma carta de efeito, tá? Então, eu vou, por exemplo, usar aqui o Michelangelo, tá? Ele tem atributo 7/8. O que é isso? O número que está à esquerda é o poder de ataque. O número que está à direita é o poder de defesa. Então, nesse caso aqui, ele tem uma carta com poder 7 de ataque e 8 de defesa. Tá? Então, eu vou colocar em campo, colocar virado para baixo, para o meu adversário não ver. E eu posso equipar uma carta de efeito. Então, eu vou usar, por exemplo, aqui a armadura medieval pesada. Ela tem um atributo de mais 7 de defesa. Então, aumenta a minha defesa por mais 7 pontos. Tá? Vou virar aqui para baixo e colocar ela assim, ó. Então aqui em cima tem uma carta de personagem, aqui embaixo tem uma carta de efeito, tá? Então o meu adversário, meu oponente vai fazer a mesma coisa. Vai pegar as cartas dele, né, vai olhar lá. Por exemplo, o Jambodan, ele tem 6/6, então vamos usar esse aqui como exemplo. Ele tem uma carta de efeito, tá? Se ele não tivesse, por exemplo, uma carta de efeito, é só carta dourada, ele jogaria somente a carta dourada. Então vou pegar como se ele não tivesse, tá? Então vou pegar o Jambodan aqui, 6/6. Eu vou colocar lá no campo dele, virada para baixo, né? E se ele tivesse uma carta de efeito que ele quisesse usar, por exemplo, no caso a gente vai usar, por exemplo, e ia colocar embaixo aqui dele como eu coloquei a minha aqui, certo? Então tá. Então daí o que acontece? Como é que faz para jogar? Então assim, a gente vai girar o dado, né? Quem tirar um número maior vai começar a
Quer dizer, eu já gerei o dado anteriormente, daí eu ganhei. Então eu comecei. Então agora eu vou começar. Quem começa a jogar, começa a atacar o adversário, tá? Então assim. Então, como vamos começar um turno aqui, né? Vamos supor que tem imaginar que tem uma linha imaginária dividindo os terrenos, né? Pra cá são as minhas cartas, pra lá a carta do meu oponente. Geralmente em escola a gente usa duas carteiras, né? Que divisão das carteiras. Que uma carteira que é outra, uma mesa que é uma mesa que é outra, enfim. Então assim, como vou jogar o primeiro turno, chamado de turno, essa linha, eu vou revelar as cartas para poder jogar. Então eu vou virar minhas duas cartas, né? Então lembrando que eu tô com o Michelangelo, eu tenho 7 de ataque, e aqui eu não tenho uma carta de ataque, tenho uma carta de defesa, tá vendo? Se fosse ataque, eu ia somar meu ataque, como é defesa, não. Então assim, daí o oponente vai virar a carta dele, que é o 6/6, né? Aqui, tá, beleza. Que é o Jambodan, vai ficar pro lado dele. Então eu vou atacar primeiro, vou jogar o dado, tá? Então o que acontece? Eu tirei 3. Então eu vou somar o quê? Vou somar o 3 do dado, que é meu turno de ataque, mais o 7 do meu ataque. Vou dar um valor de 10 de ataque, tá? Então eu vou atacar meu adversário com 10 pontos. A dinâmica do dado é uma diferença, porque às vezes você pode ter uma carta muito forte aqui e uma carta nem tão forte lá. Mas o dado dá uma reviravolta no jogo, isso que é legal, né? Então já vi mesas cheias de cartas com a pessoa conseguir virar por causa do dado, tá? Acontece. Então dá uma dinâmica diferenciada. Então eu vou tacar ele com 10, tá? Então hipoteticamente ele tem, por acaso ele tem 6/6, então ele tem tanto 6 de ataque quanto 6 de defesa. Eu vou jogar o dado para fazer a defesa dele, né? Então eu vou me defender do ataque. Joguei o dado, tirei um 4. Então 4 com 6, né? Dá 10, tá? Que é equivalente à minha defesa, tá? Então, hipoteticamente, vamos supor que o ataque que eu dei nele é mais alto do que a defesa que ele tirou. Então daí eu ganhei, né? Então a carta ele vai ser retirada, vai para o chamado cemitério, né? Um monte separado. E o que acontece agora? Agora eu vou atacar os pontos pontos de vida do meu oponente, porque ele perdeu a carta aqui, tá? Ah, esqueci de comentar. É só pegar um papelzinho, uma caneta à parte para anotar. Então vou pegar aqui, por exemplo, que eu tenho 2 jogadores, tá? Vou fazer uma linha aqui, vou colocar o jogador 1, J1 e o J2. Podia ser, por exemplo, João e Maria. Tá? Então o João aqui ganhou um ponto, né? Então o que acontece? As pessoas, os jogadores, eu costumo começar com 100 pontos de vida. Eu coloco 100 PV, tá? Que é pontos de vida, 100 PV. Então eu ganhei um ataque, né? Eu vou atacar agora diretamente pontos de vida. Por quê? Porque eu fiz um ataque nele e não pôde se defender, tá? Então beleza, vou jogar o dado de novo, né? Agora eu vou atacar os pontos de vida. Vocês vão entender daqui a pouquinho, tá? Então vou jogar assim, ó. Tirei um 4. Então 4 mais 7 são 11, né? Então aqui também não tem ataque, tem só defesa. Então eu vou atacar com 11. Esses 11 aqui vai direto no ponto de vida. Então a Maria vai perder 11 pontos da vida dela. Então ela vai ficar com 89 pontos de vida. E eu continuo com 100. Certo? Então assim que acabou o primeiro turno, né? O que a gente vai fazer? Vai pegar do monte aqui, vai sacar uma carta, né? O jogador 1 vai pegar mais uma carta, e o jogador 2 vai pegar outra carta, tá? Então aqui a gente começa o segundo turno, que é o quê? De novo. Então eu vou jogar aqui rapidamente, tá? Então eu vou pôr uma carta aqui no segundo turno virada, meu oponente na segunda carta virada. Segundo turno. Você pode completar até 5 linhas de carta. Cada vez que você faz um ataque, e é bem sucedido ou não, passou para o outro turno, você saca mais uma carta do deck, para você não ficar sem carta na mão, né? Então aqui é o segundo turno, aí sucessivamente, conforme você vai jogando, vai ter terceiro turno, quarto turno, até 5 turnos, tá? Aí as cartas que sobreviverem ficam em campo. Então aqui o que aconteceu? Eu vou virar, virei. Vamos dar um exemplo que eu joguei o dado e eu perdi o ataque, eu vou ser atacado agora. Então meu inimigo lá tem, Tupac Amaru, ele tem 5 de ataque e 6 de defesa, então eu vou usar 5, tá? Então eu vou jogar o dado novamente, né? Ó, 4 com 5 são 9, tá? Vou ser atacado com 9 pontos. A minha carta aqui, que é a Carlota Joaquina, ela tem 6/5. Eu tenho 6 de ataque e 5 de defesa. Então eu tenho 5 para jogar o dado. Tirei 6, consegui defender o ataque. Então quando eu defendo, é minha vez de atacar o adversário. Então eu vou jogar o dado. Tirei um 2. 2 mais 6 são 8. Então o adversário tem que defender, tá? Então vou jogar o dado. Ele tirou 1, tirou 7. Então novamente ele não conseguiu defender.
Então a carta, um ataque foi mais forte que a defesa dele. Então a carta dele vai ser eliminada, vai para o cemitério. E eu vou atacar diretamente os pontos de vida do meu oponente. Né? Se fosse o contrário, se ele tivesse ganho ou eu tivesse perdido, ele ia atacar os meus pontos de vida. Tá? Então, por exemplo, tirei 5, com mais 6 de ataque são 11. Então, de novo, aqui na folhinha, né? 11 pontos a menos de vida, tá? Então vai ficar aqui com 78 pontos de vida, eu continuo com 100. O que acontece? Quem zerar primeiro os pontos de vida, perde o jogo, tá? Só que assim, o jogo não se baseia somente em estratégias de ataque e defesa. Tem algumas cartas que tem alguns atributos, né? Por exemplo, vou pegar esse aqui, ó. Ela tem a normal, né? 7/8, já usamos ela. Só que ela tem um efeito, tá vendo aqui, ó? Ela tem mais 3 de ataque, mais 3 de defesa, se equipado com um mecenato, né? Por quê? Porque o Michelangelo é um pintor renascentista e ele era pago, né, pelos mecenas. Então tem uma característica dessa carta aqui. Então aqui eu estou equipado com uma coisa que não tem muito a ver com ele, né? Que é a armadura medieval pesada. Cavaleiros medievais têm mais vantagem com essa armadura. Somente o personagem comum tem 7 de defesa, né? Se eu equipar ele o mecenato, deixa eu pegar o mecenato aqui, pera aí. Pra gente ter uma ideia. Deixa eu só achar aqui no deck. Cadê? Só um pouquinho, gente. Tá, por exemplo, aqui, ó, essa aqui é a carta do mecenato, tá? Se eu equipasse, vamos tirar essa aqui. Se por acaso na minha mão eu tirasse essa carta mecenato, ó, ela tem um efeito próprio, dá 2 HP de vida, né? Mais 4 de defesa. Só que se eu equipar ela tem 4 de defesa. Só que se eu equipar ela com o Michelangelo, ou o Leonardo, ou o Rafael Sanzio, ou outros, dependendo, além do bônus que ela tem de 4 de defesa, eu vou ganhar mais 3 de ataque, mais 3 de defesa. Então se eu tivesse equipado com essas duas cartas aqui, por exemplo, eu ia tirar, o Michelangelo ia ter mais 3 de ataque, ele ia para 10 de ataque, e mais 3 de defesa, ele ia para 11 de defesa, mais 4 de defesa da carta aqui. Então assim, é um jogo bem estratégico, né? Ele é simples na sua execução para jogar, né? Ataque e defesa, quem tirou mais derrota o outro e tal. Mas assim, ele tem um pano de fundo estratégico que dá um dinamismo muito legal ao jogo. E ainda assim, se você tiver, às vezes, a sorte de tirar um dado muito alto, um 6, e sua carta for 9 de ataque, mais um 5 de ataque, você pode virar o jogo, tá? Então é mais ou menos isso que é a ideia. Então lembrando assim, as cartas são feitas em alta resolução. Meu celular não é muito bom, né? Mas dá pra gente ter uma ideia aqui, ó. E tem uma aqui que ela tem personagem histórico, escultor, pintor renascentista, level 7. Por que é level 7? Porque é do 7º ano. Então eu coloquei um termo de RPG para dar um legal aqui. Então level 7, 7º ano. Então aqui tem uma breve descrição da carta, ó. Michelangelo foi um pintor, escultor, poeta, arquiteto. Então tem uma breve descrição do contexto histórico todo do personagem, uma imagem de alta resolução, atributos e o jogo, né? Lembrando que esse mini tutorial em vídeo bem mal e porcamente feito, desculpem, mas assim, vai acompanhar as cartas, né? Um manual, um tutorial impresso certinho, com mínimos detalhes, com imagens, com marcações, para que serve, o que não faz, explicando passo a passo como é que joga. Então é muito simples e muito divertido. Ao mesmo tempo que é simples de jogar, ele se torna complexo por conta da sua estratégia, do seu fator estratégico, tá? Então assim, eu vou mostrar rapidinho, porque o vídeo já tá longo, esse vídeo mais longo que eu queria fazer, algumas cartas que eu tenho aqui, tá? Rapidinho mesmo. Então aqui, por exemplo, tá? O deck do 7º ano, tá? Então eu tenho umas cartas aqui. Eu tenho aqui, por exemplo, Otto 25 Teses, Henrique VIII, Dandara, Pedra do Sol, Rafael Sanzio, Dante Alighieri,
Dom João VI, Martinho Lutero, Hans Boll, Donatello, etc, tá? Então tem vários personagens ligados a todo o contexto que tem no 7º ano. Aqui o deck do 6º ano, tá? Então começa lá na pré-história. Tem o Homo sapiens, o Cro-Magnon, tem o Habilis, Olho de Horus, né, que a gente tem Egito, que era o Peloponeso, o Nero, Xerxes, Crasso, Confúcio. A gente tem algumas apostilas mais novas, tem China, Índia, Japão já, né? Zigurate, Liga de Delos, Cleópatra, Nefertiti, Farol de Alexandria, Tarengashima, Homo neanderthalis. Aqui tá meio, ó, você percebe que a carta tá meio gasta, porque esse aqui são as cartas que eu uso pra jogar, tá tudo misturado aqui, tá? Então as cartas que eu uso na escola no dia a dia. Tem, sei lá, 20, 30 dias de uso constante nas escolas. Então elas não têm a mesma durabilidade que teria a carta que vai para vocês. É uma carta, como dizer assim, é uma carta versão beta, né, que eu fiz com papel de menor qualidade para utilizar para teste, até para testar mesmo as habilidades, ver se funciona, né? Tá. Então Tutankhamon, Nero, Confúcio, bastante carta de efeito, Tanegashima, Homo neanderthalis, Montezuma, Australopithecus afarensis, Ramsés II, Alexandre o Grande, tá? Aqui. Que mais aqui? 8º ano, Tomada da Bastilha, Oswaldo Cruz, Luís XIV da França, Guilhotina, Constituição da Mandioca, Joana d'Arc, Zoito Brumário, Benjamin Franklin, Jean-Jacques Dessalines, Simão Bolívar, Maria Quitéria, Robespierre, José de Saint-Martin, Jacques Danton. Aqui tem o 9º ano, Getúlio Vargas, Dia D, Desembarque na Normandia, Anne Frank, Putin, Carta do Nazismo, né? Tá no contexto também da história. Stalin, Trotsky, Francisco Franco, Bandeira do Sol Nascente, o imperialismo japonês, imperialismo, né? A Malala, impeachment, Fernando Collor, bomba atômica, Che Guevara, Al Capone, Plínio Salgado, Hirohito, Bolsonaro, né? Tá aí. Margaret Thatcher, integralismo, crash da Bolsa de Valores, Cabo Daciolo, pois Hitler, tenentismo, Coluna Prestes, Alexandre Feodorovna, Luiz Carlos Prestes, etc. Então tem um monte aqui. E o que mais que eu tenho? Eu tenho daí o deck de Sociologia e Filosofia, né? Que são os filósofos, historiadores e sociólogos, tá? Então aqui tem o Platão. Alguns desses também tem algumas turmas lá. O Platão, por exemplo, tem no 6º ano também, tá? O Foucault, Voltaire, Adam Smith, Homero, Jean-Jacques Rousseau, Friedrich Nietzsche, Sócrates, David Hume, Marielle Franco, Max Weber, John Locke, comunismo, tá? Então assim, Dilma tá errada, de ano do 9º ano, tá? Então é isso mais ou menos, tá? Rapidinho, o vídeo ficou mais longo do que eu queria, né? Só para entender mais ou menos como é que funciona o jogo, tá? Qualquer dúvida é só me chamar em box aí, eu tiro a dúvida de vocês. Valeu!